Bom, boa tarde, né? Quase boa noite a todos. Meu nome é Letícia, de Luna Freire. Eu queria dar início, então, à nossa terceira mesa do ciclo de debates Escola Municipal, Eleições e Pandemia. Antes da gente começar, eu queria ler uma breve apresentação para situar, né, esse nosso ciclo e as motivações dessa atividade. Antes de apresentar e passar a palavra para os nossos participantes de hoje. A escola pública é uma instituição absolutamente fundamental. Dentre outros motivos, ela é importante porque é única em seu papel de criar linguagens comuns. Num contexto como que experimentamos hoje, em que o verdadeiro e o falso, o fantasioso e o factual parecem confundir-se, e em que se insiste em trazer de volta velhas fórmulas fundamentalistas, estabelecer parâmetros comuns para o debate de questões que tocam a todos não é tarefa de pouca monta. Hoje podemos afirmar que, no Brasil, a importância da escola para a sociedade como um todo, e em especial para as crianças, jovens e famílias do mundo popular, é incontestável. Ainda assim, não podemos perder de vista que o direito à educação pública e a universalidade do acesso à educação básica ainda são conquistas relativamente recentes e não plenamente asseguradas, em especial se considerarmos a educação infantil e o ensino médio. Nesse sentido, a pandemia se sobrepõe ao quadro de dificuldades estruturais não totalmente superadas, já que quando tomamos como referência a qualidade do vínculo escolar, temos que reconhecer que parcela expressiva de crianças e adolescentes mantinham com a escola uma relação frágil. No caso particular do Rio de Janeiro, o problema do acesso à escola guarda relações estreitas com os efeitos da segregação urbana, em especial no que se refere às favelas, afetando de maneira direta a qualidade do trabalho escolar e o vínculo com a instituição. É nesse solo de conquistas, dificuldades, injustiças e incertezas que a escola pública é atingida pela pandemia. E é nesse cenário que combina graves e possivelmente duradouros efeitos da pandemia sobre a vida escolar de milhões de crianças e de adolescentes, com velhos problemas de uma agenda que ainda não havia sido superada, que chegamos a essas eleições municipais. Cultivamos a crença de que as eleições, muito especialmente as municipais, são um momento de abertura e de renovação. Afinal, é a partir das cidades que podemos exercitar as melhores promessas da cidadania. Esse ciclo de debate sobre os velhos e os novíssimos desafios ora postos para a escola pública de educação infantil e de ensino fundamental pretende ser uma contribuição nessa direção. Sua concepção e organização surge do encontro entre o Núcleo de Estudos sobre Escola, Sociedade e Democracia, coordenado pelo professor Marcelo Burgos, na PUC-Rio, o Núcleo de Pesquisa Educação e Cidade, coordenado por mim, na UERJ, e o Núcleo de Pesquisa Juventude, Escola, Trabalho e Território, coordenado pela professora Mônica Peregrino, na Unirio. Organizamos o ciclo em 4 mesas. A primeira, realizada no dia 25 de setembro, apresentou um painel sobre como diferentes redes escolares brasileiras e de outros países estão lidando com a pandemia. A segunda mesa, realizada no dia 2 de outubro, girou em torno do impacto da pandemia sobre o direito à educação de crianças e adolescentes. Aos que desejarem, as mesas passadas estão gravadas e disponíveis no canal do curso de Ciências Sociais da PUC no YouTube e também na página do Núcleo de Pesquisa Educação e Cidade no Facebook. Para essa terceira mesa, trazemos um tema bastante sensível ao debate sobre a educação pública no Rio de Janeiro: o impacto da violência urbana sobre o cotidiano e o vínculo escolar. Ainda que os debates sobre a segurança pública estejam muito centrados nas ações do governo do Estado, consideramos importante refletir também sobre o papel da gestão municipal na garantia do acesso seguro e da proteção das comunidades escolares, em particular nas favelas e periferias da cidade. Já a mesa 4, que será realizada no dia 23 de outubro, contará com a participação dos responsáveis pela elaboração do programa de educação das 5 principais candidaturas à Prefeitura do Rio de Janeiro, conforme os resultados das pesquisas de opinião mais recentes.
Bom, então a mesa de hoje, portanto, intitulada Escola, Violência e Insegurança Pública, Desafios para o Vínculo Escolar, foi estruturada a partir das seguintes perguntas que foram encaminhadas previamente aos palestrantes. Primeira pergunta: a partir da sua experiência ou inscrição institucional, como você avalia os desafios da educação pública no município no que se refere aos possíveis efeitos da violência urbana sobre o cotidiano e o vínculo escolar? 2. Como a pandemia altera esse conjunto de desafios? Há novos desafios ameaçando o acesso e a proteção da comunidade escolar nessa nova conjuntura? E terceira questão: como a gestão municipal e a sociedade civil poderiam responder aos novos e velhos desafios? Bom, essa mesa é composta por 5 convidados, os quais agradecemos imensamente a participação. O professor Eduardo Ribeiro, da UERJ, a Bruna Silva, que deve estar entrando, então teve um imprevisto, do coletivo Mães da Maré, e 2 professores da Rede Municipal de Ensino e também pesquisadores, respectivamente, da Unirio e da UERJ, professor Marcelo Martins e Luciane de Souza, e o pesquisador da UF, professor da Rede Estadual, Marcos Veríssimo. Eu farei uma apresentação mais completa de cada palestrante no momento da sua fala. Dando início, então, à mesa, cada palestrante vai ter, peço que faça uma intervenção concisa, entre 10 a no máximo 15 minutos. Eu vou fazer assim quando faltarem 5 minutos. Então, vamos começar convidando, então, para falar o Eduardo Ribeiro, que é sociólogo, professor, doutor em Ciências Sociais, pesquisador do Laboratório de Análise da Violência e do Grupo de Pesquisa Ciências Sociais e Educação, da UERJ, e também professor do Instituto de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ. Então, Eduardo, te convoco agora a tirar o seu áudio e está com a palavra. Seu áudio está desligado, Eduardo. Ouvindo agora, Letícia? Maravilhas do novo mundo, né? O áudio, a conexão. Bem, como eu vinha dizendo, gostaria, antes de mais nada, de dar boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde para todos. Agradecer a Letícia, né, pelo convite, assim como Marcelo e Mônica. Com essas 3 perguntas que foram colocadas, eu acho que a minha fala poderia se centrar, né, dada a minha inserção acadêmica, né, e tempo de pesquisa nesse campo, né, talvez em pensar em termos de um diagnóstico, né, nesse campo da segurança pública e da educação, né, do município do Rio, e como, em termos de como, né, essa violência urbana, essa violência armada vem impactando historicamente as escolas, certo? Eu venho há alguns anos já falando sobre uma certa estabilidade na concentração territorial da violência armada na cidade do Rio. Há alguns anos nós vimos trabalhando com a distribuição espacial, né, dos tiroteios, da violência armada, da vitimização letal, né, por arma de fogo, sobretudo. E nesses 20 anos, talvez, né, de atuação de pesquisa no campo, a gente vem verificando, né, que, apesar de todas as mudanças, todas as alterações em termos de governo, de políticas públicas, né, e mesmo conjunturas se alterando na economia política do crime, vamos dizer assim, né, muita estabilidade em termos de onde estão concentrados os tiroteios, onde estão concentradas as mortes, né? Apesar dessa generalizada impressão que nós temos na cidade de que a qualquer momento qualquer um pode ser atingido por uma bala perdida, né? Então nós temos concentrações territoriais, né, muito bem demarcadas, que seguem, como a Letícia se referiu no começo da fala dela, né, que seguem padrões de segregação e de concentração de renda e riqueza na cidade, né?
E essa concentração faz com que alguns locais, alguns territórios em específico, sofram recorrentemente, né, com altos níveis de vitimização, altos níveis de exposição à violência armada, né? Obviamente, isso tem grandes impactos para a rotinização, né, de todos os moradores na cidade, em específico, né, quando a gente fala de rotinas, parece muito emblemática a questão das escolas, né? Tanto a escola quanto o trabalho cumprem um papel fundamental, né, no exercício dos projetos de vida individuais, né, das trajetórias dos indivíduos. Então, quando nós percebemos e conseguimos cruzar, né, essas manchas criminais, vamos dizer assim, né, os locais de alta concentração e de estabilidade na concentração territorial da violência, e os locais onde estão localizadas as escolas, nós vemos que nós temos um número considerável de escolas, né, que estão circundadas, né, ou que estão em circunscrições, vamos dizer assim, muito impactadas pela violência, que tem, por exemplo, um grande número de tiroteios no seu entorno, um grande número mesmo de homicídios no seu entorno. Eu venho trabalhando com dados nesse sentido desde 2000, observando 2007, 2010, 2016, 2017, né, dados muito recentes, dados mais antigos, e nós temos escolas nesse período que tiveram em um ano 8 ou até 10 homicídios no seu entorno. Então, dentro de um raio de 250 a 300 metros da escola, nós registramos no período de um ano 10 mortes. E nós vamos imaginar que conjuntura é essa, que contexto é essa, que figuração é essa que gera esse número de letalidade. Então, esse talvez seja, esse nível de exposição talvez seja um dos principais impactos em termos de escolares. Eles têm, em muitos lugares, em muitas localidades na cidade do Rio de Janeiro, nós temos escolas que passam, né, muito frequentemente por episódios de violência, por episódios com tiroteios e por episódios onde precisam fechar suas portas de uma maneira mais ou menos recorrente, né? Em média, um quarto das escolas e a Secretaria Municipal de Educação tinha uma estatística que era computada desde 2009, né, até 2017, pelo menos, existem esses dados, mas, em média, anualmente, cerca de um quarto das escolas do município perdem pelo menos 1 ou 2 dias de aula por conta de tiroteio. Isso, a princípio, parece pouco, é um dia só, né? Só que são cerca de 250 ou 300 escolas por ano, né, que fecham em algum momento. Eu acho que nós não podemos perder, no meio desses números, né, a gravidade do que representa essa estatística. Então, mas nós temos outros mecanismos e outros eventos que são um pouco mais sutis, né? Em trabalhos mais qualitativos, por exemplo, quando a gente analisa, né, relatos, né, de pessoas ou de pais de alunos ou de moradores, que nós temos aqui muitas vezes, né, dinâmicas relacionadas a abandono, a evasão, também tem a ver, né, com esses fenômenos. Por exemplo, uma pesquisa relativamente recente, realizada há uns 2 anos atrás, né, com integrantes de um projeto chamado Aluno Presente, né, nós levantamos, entre os relatos das entrevistas que eram relativizadas, que eram realizadas, né, tanto com estudantes que abandonavam, tanto com pessoas localizadas fora da escola, né, quanto com os pais e familiares desses estudantes, né, alguns relatos, por exemplo, de famílias cuja criança estava fora da escola por conta de deslocamentos forçados que ocorriam, por exemplo, devido a mudanças de gerência do território pelo tráfico, né? Existem relatos, por exemplo, onde a casa é tomada, né, e a família tem que sair de casa. Existem eventos
relatos onde os conflitos se acirram e as mães simplesmente deixam de permitir que os filhos vão à escola. Muitas vezes as crianças vão à escola sozinhas, né, principalmente em escolas que ficam mais perto, né, de casa, é muito comum também. E aí, de acordo com o clima, né, em termos de risco, da avaliação de risco que os responsáveis fazem, né, desse risco de tiroteio, né, você pode forçar, de certa forma, uma infrequência, no sentido de que as mães não deixam as crianças irem para a escola e não levam as crianças para a escola. Né. Por outro lado, é muito comum também nos casos em que a criança já está na escola, né, e percebe alguma mudança no contexto que pode vir a ser tornar um confronto, né, quebra-se totalmente qualquer possibilidade de estabilidade, de manutenção, né, de uma aula convencional, né, no sentido que muitas vezes os alunos ficam preocupados, nesse caso, com os responsáveis que estão na rua e que viriam, por exemplo, pegá-los na escola. Também outra série de relatos que aparecem nesse sentido, né. Tem relatos muito antigos que já acontecem desde a década de 90, por exemplo, de áreas de comando e de confronto, né. A família muda de escola ou a escola, a região ou território muda, né, de facção, passa a ser uma certa impossibilidade, né, certos trânsitos de moradores de outros territórios para aquele território onde está localizada a escola. Né. E os relatos talvez mais drásticos são aqueles de pessoas que que ficam, né, nesses caminhos e trajetórias entre a casa e a escola ou entre a escola ou vice-versa, né, ficam no meio de confrontos, de tiroteios e tudo mais, né. Então, talvez, acho que essa mudança, essa alteração nos cotidianos, né, esse impacto da violência sobre as rotinas é muito forte também em termos de resultados que nós encontramos, né. Talvez um dos resultados mais importantes seja em relação ao abandono, né. Pesquisas que avaliam o impacto da violência no abandono, descobriram que, em muitos casos, as crianças saem da escola em tempos de operação policial, por exemplo, ou em épocas onde o confronto se torna mais acirrado e continuado, e não voltam posteriormente, né? Dependendo do tamanho do confronto, da duração do confronto, o que nós temos é que a criança perde a motivação de estar na escola, por um lado, e, por outro lado, como já me falei, as mães tendem a não deixar mais os filhos irem à escola. Então, também são processos assim que fazem com que o abandono e, posteriormente, a evasão avancem, né. Em experiências com redução drástica, por exemplo, ou mesmo pontual, da violência em certas localidades, mostraram também, como foi o caso das UPPs, né, em algumas circunscrições, em algumas localidades, em alguns territórios, né, que o indicador que responde mais rapidamente, né, a essa redução da violência dos conflitos é justamente, né, esse abandono. As crianças passam a ir mais à escola, né, e passam a abandonar menos a escola. Espera-se também, por outro lado, que em muitas situações, né, que a redução da violência ou o acirramento da violência possa impactar no desempenho escolar. Isso é uma questão mais contraditória, né? Embora a gente tenha assim uma intuição muito forte de que esse efeito de fato acontece, né, a gente tem pouquíssima evidência sobre a realidade desse efeito, né? Então, nós sabemos que nós temos impactos de curto prazo, impactos que ocorrem sobre o cotidiano das escolas, sobre retenção, sobre frequência, até sobre aprovação um pouco, né? Mas não temos assim nenhuma evidência de que a violência nas escolas aumenta o desempenho, né? Agora, sobre a pergunta da pandemia, eu acho que o mais interessante de se pensar é que
esse acesso, essa concentração, né, dos tiroteios, essa concentração das mortes, ela não se reduz, né, pelo menos em termos de intervenção policial, mesmo durante a pandemia, mesmo durante o período de quarentena. Né? Foi preciso uma intervenção judicial, praticamente, para que, por exemplo, a polícia e o governo estadual parassem de fazer operações, né, nas favelas. Então, notem que o que nós temos aí, pensando em termos de políticas públicas, é, de certa forma, um total descaso, né, com a segurança das crianças, inclusive, considerando que, em muitos contextos, né, a escola acaba sendo também um local onde a criança passa boa parte do seu tempo. Né? No período de quarentena, com as escolas fechadas, nós não temos mais esse local, né, que é colocado por muitos diretores, por exemplo, e professores, como o local seguro, né, dentro de algumas localidades, né, onde a criança vai estar, de certa forma, supervisionada no seu período escolar. Então, nós temos, em muitos locais, relatos de onde as crianças estão na rua, né, e as operações policiais continuam. Tá? Nós vemos uma redução dos homicídios, né, de certa forma, alguma evidência de redução de confrontos armados em algumas localidades, né, em contraponto, nós tivemos uma manutenção e até um aumento em alguns locais da violência policial, né, das incursões policiais. Isso foi reduzido com uma ordem judicial, né, do STF, e nós podemos perceber logo depois disso uma redução drástica, né, nas estatísticas criminais, com algum impacto também sobre a segurança local e, conseguinte, das crianças que estão nesse interstício da quarentena, né, fora da escola. Em termos de gestão municipal, como a Letícia se referiu anteriormente, né, essa questão da segurança, particularmente, é muito focada, né, na ação do Estado, por conta da polícia, basicamente. Né? Nós vínhamos na área da segurança, né, há algum tempo já pensando e falando sobre a necessidade de que os municípios venham a se envolver, né, porque nós temos uma rusga e uma separação histórica. Né? O Estado retém para si a questão da segurança com as polícias, e os municípios, como essa é uma questão muito delicada, né, muito difícil de ser resolvida, deixam, de fato, os estados não querem simplesmente se meter ou trazer para si qualquer responsabilidade. Essa questão também pode ser colocada quando a gente pensa em termos de política de educação e política de segurança pública. Né? Se, por um lado, o município não quer essa responsabilidade para si, a política de educação e as secretarias de educação também não veem, né, como uma possibilidade intervir nesse quadro. Né? De modo geral, o que acontece é que as pessoas, inclusive, muitas vezes tendem a não falar sobre o assunto. Né? Essas estatísticas mesmo sobre dias perdidos foram interrompidas simplesmente porque se avaliou em algum momento que a divulgação desses números, antes de informar, né, a sociedade, de informar políticas públicas, poderia, de certa forma, fragilizar as escolas. Então, essa é uma questão crucial, né, para a gente, quando nós pensamos num problema. Uma das questões fundamentais para se pensar em soluções para os problemas, né, e tomadas de decisão de políticas públicas é identificar com muita clareza qual é o problema. Né? Se nós não conseguimos identificar, não observamos o problema e não produzimos mais dados e informações sobre os problemas, fica mais difícil, né, de tratar esse tipo de situação. Né? Nós temos, como eu falei anteriormente, muitas escolas que são escolas sitiadas, né? Escolas em áreas conflagradas, vamos dizer assim. Né? Um ponto interessante é que, embora, como eu me referi, um quarto das escolas, pelo menos, de um quarto a um terço, tenham essas experiências, né? As escolas que passam por momentos repetitivos, né, de revitimização e de muita frequência são relativamente poucas. Né? Então, nós poderíamos pensar em termos de políticas de priorização, né, para focar nos contextos dessas escolas.
Eu acho que eu já vou para o meu 14º minuto, se não me engano, né? Então, vou encerrar por aqui, mas dizendo que eu acho que um papel fundamental dos municípios, né, e das políticas de educação ou de secretários de educação é, de fato, trazer para si essa responsabilidade, né? A escola tem uma capilaridade muito grande nos territórios, né? Os atores e agentes escolares têm dentro da comunidade escolar, muitas vezes, o respeito, né, da comunidade, inclusive das instituições, né, inclusive de policiais e de pessoas que atuam nessa área de segurança nas regiões, certo? Então, eu acho que mais comunicação e uma maior proximidade, né, das gestões municipais na área de educação, tanto no nível central quanto nas escolas na ponta, poderiam, de certa forma, provocar um diálogo que pudesse tornar mais seguras esse entorno da escola, né, e reduzir, assim, boa parte desses eventos e desses agravos aos quais eu me referi anteriormente no diagnóstico. Obrigada, Eduardo. Passou um pouquinho, mas foi ótimo te ouvir. Bom, a Bruna, não sei se já está, eu acredito que não, ela estava me ligando, que ela também, bom, deve estar entrando, acho que ela não está aqui ainda. Senão a gente passa a palavra. Bruna, se tiver, por favor, pode falar aí. Senão a gente passa, não, né? Então vamos passando então até ela conseguir acessar. Vou passar então agora para o Marcelo Martins, que é professor da 4ª CRE, da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação e pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Juventude, Escola, Trabalho e Território da Unirio. Então, Marcelo também tem 10 a 15 minutos para a sua exposição, e eu vou tentar te avisar aqui pelo chat e pela mão. Obrigada, Eduardo. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade dada por vocês, né? Marcelo, Mônica e você, Letícia. A Letícia, eu queria deixar aqui registrado um agradecimento especial, né? Porque a educação, ela nos une. Recentemente, numa campanha feita por nós da Escola Bernardo de Vasconcelos, você acreditou nessa campanha e você participou. Então, eu queria deixar aqui registrado, tá? Que nesses caminhos, a educação está sempre nos unindo. Em nome da Bernardo de Vasconcelos, todos os professores de direção, nós queremos te agradecer por acreditar nessa campanha. Gente, diante do tema, eu tive que fazer um recorte, né, para que vocês entendam, e me baseei muito nos impactos provocados pela segurança pública, né, que eu posso dizer que é uma insegurança. Então, dentro disso, eu fiz um recorte aqui dentro da Vila Cruzeiro, que é onde eu trabalho e eu atuo, tá? Então, vou apresentar aqui para vocês entenderem. Estou falando aqui com vocês do Complexo da Penha. O Complexo da Penha é a 5ª favela mais populosa do Rio de Janeiro, tá? Com 35.388 moradores, segundo o censo de 2010. A Vila Cruzeiro, o Complexo da Penha, ela é composta por 9 comunidades. Dentro dessas 9 comunidades, a gente entra com a Vila Cruzeiro, que ela é composta por mais ou menos 3 comunidades, né? E eu peguei só para a gente fazer uma análise, as escolas aqui no entorno da Vila Cruzeiro, né? Que são 10 escolas. Dentro dessas 10 escolas, nós temos 5 creches, 3 escolas de ensino fundamental 1, uma escola com 2 segmentos e uma escola de ensino fundamental 2, somente fundamental 2. Fazendo somatório, a gente tem 4.300 alunos. Arredondei os números, tá? Porque dá um pouquinho mais, eu botei 4.300 alunos, né? E o que acontece? Peguei aqui o principal, como eu falei para vocês, o entorno aqui da Vila Cruzeiro, é uma favela bem grande, né? E em 2010, nós fomos palco da primeira mega operação, né?
promovida pelo governo federal, governo estadual, também teve apoio do governo municipal, né? Então a gente percebe que o clima de violência aqui é bem grande, né? Foram muitos carros de polícia envolvidos, além da Marinha, né? Com os fuzileiros navais. Primeiro entra os tanques blindados, fazendo um alvoroço na comunidade, né? Algo nunca visto na nossa sociedade, então foi um impacto muito grande. Devido a essa operação, ela mostrou ao vivo, né, a fuga de cerca de 200 traficantes saindo de todo o complexo da Penha e indo para o complexo do Alemão, né? Uma fuga muito grande. Então, é dentro desse território de violência que eu vou falar um pouquinho, para a gente ter noção do que está ocorrendo. Com a pacificação, né? Eu trago aqui uma imagem para vocês, forte, né? Uma imagem forte, para mostrar que a pacificação. Deixa eu voltar. A pacificação, ela trouxe a morte para mais perto da nossa sociedade. Aqui foi o Diego Costa, mototaxista, conheci esse menino, tá? Era do meu convívio social. Num domingo de manhã, o policial grita para ele parar com a moto, e quando ele para com a moto, ele toma um tiro nas costas, né? Ele parou, ele não fugiu, ele era habilitado, ele trabalhava tudo certinho, e os indícios que o policial estava drogado. Mas é um preto, é um pobre, é um favelado que morre dentro da Vila Cruzeiro, e ampliando aí o que o Eduardo colocou, os números de morte nas favelas, né? E que o nosso aluno passa a conviver. Diante disso, mesmo pacificada, né? Mesmo pacificada, eu fui buscar aí no Fogo Cruzado alguns dados, né? E a Penha, né? O Complexo da Penha, ela continua sendo uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Entre 2016 e 2017, ela é apontada como a segunda favela mais perigosa do Rio. Ou seja, nós temos aqui 10 escolas com em torno de 4.300 alunos convivendo diariamente com essa violência, né? A gente está falando da violência promovida pelo Estado, porque essa forma de combate às drogas, ela até agora não funcionou, né? E ela está perpetuando anos e anos. Então, a gente tem aí alguns números, né? Como a Penha sendo a segunda região mais perigosa do Rio, com média de 200 tiroteios, né? Cerca de 200 tiroteios aí ocorrendo, distribuído pelo ano. Então, um número muito alto. Nós ficamos apenas abaixo do Complexo do Alemão, né? E vocês percebem que, diante desses números, a violência é algo muito presente, né? Continuando. Em 2018, o cenário se repete. Ele não diminui, ele se repete. Então, a gente tem uma média de 123 tiroteios, a violência muito grande, né? Uma violência, assim, com várias mortes. Eu não peguei o número de mortes nessa área da Penha por causa do devido tempo, eu tenho um tempo pequeno para poder falar, né? E a gente percebe aqui também que em 2019 o cenário não muda, né? Apenas tem uma ampliação dos tiroteios ocorrendo na área de UPP, e é uma região pacificada. Se a gente é pacificada, era para a gente estar em paz, mas de paz nós não temos nada. E essa violência, ela traz coisas severas. Como vocês percebem nitidamente, aqui na minha cena à esquerda eu tenho um caveirão, né? E esse caveirão ele está parado em frente à escola Leonor Coelho Pereira. Ao lado da escola Leonor Coelho Pereira, nós temos uma entrada, né, que é a de acesso de moradores. Ao final dessa entrada se encontra a venda de entorpecentes, né, a venda varejo de entorpecentes, e o caveirão para aqui para poder atirar nos supostos traficantes. Então, a escola ao lado, ela está convivendo com essa violência. O tiro o tempo todo é do lado, gente. Não é longe, não é ao lado
da escola que o caveirão para atirar. Essa violência ela é tão grande que a gente tem aí, em 2016, né, voltando um pouquinho antes, 2016, um policial, junto com a sua equipe, ele se acha no direito de invadir a escola no horário de aula, tá? Tava tendo aula, no horário de aula, para poder atirar nos traficantes dizendo que queria surpreendê-los. E foi uma confusão, né? A falta de respeito com as crianças. Nós, da educação, temos a plena convicção que é o Estado que tem que respeitar a comunidade, respeitar os alunos, né? Então, parte dela a ideia de segurança e diante dessa cena, a gente percebe nitidamente que não é isso. Então, reforçando ainda mais o que o Eduardo já falou, como é que o aluno estuda diante desse clima, né? Diante desses acontecimentos. E aqui a gente tem, né? Por causa desse tiroteio todo, as crianças nos corredores das escolas, se protegendo, né? Que é um alvoroço total. Após esse tiroteio, como é que a gente vê a aula? E aqui tem uma outra cena importantíssima, que é um grupo de crianças, né? Um grupo de crianças sendo enquadradas para uma revista pela polícia. Ou seja, na favela, mesmo você sem camisa, não mostrando que está armado ou qualquer coisa, a princípio você já parte da ideia que é bandido. Então, essas crianças são as crianças que frequentam a escola da região. Como é que uma criança dessa, diante disso tudo, vai aprender? Ela está indo para a escola, né? Ela precisa. Então, é uma violência corriqueira do dia a dia, né? A gente convive com isso o tempo todo. E a gente vai percebendo isso que é de maneira muito grave. Aqui, gente, eu busquei, tá? Não consegui aqui nos acervos da Vila Cruzeiro, tá? E eu tive que buscar. Então aqui eu vou buscar em outra comunidade, que é a realidade de muitas, né? É uma realidade de muitas. Como vocês percebem aqui, são crianças uniformizadas em caminho de sua escola ou chegando da sua escola, tá? Não dá para saber aqui qual é o momento que isso está acontecendo, mas a gente dá a entender que é indo para a escola, né? Porque tem pais com criança no colo e tal, passando diante de um corpo. Então a criança da comunidade, ela já convive, além da violência, ela é obrigada a conviver com a morte, né? E como se dá o aprendizado dessas crianças o tempo todo que convive com a violência e desde novo é obrigado a conviver com a morte, né? Como o Eduardo apresentou, a gente tem 1/4 das escolas aí inseridas em áreas de conflito, né? Esses 1/4 deveria ter um olhar especial. Por quê? Porque a consequência dessa violência, a gente percebe nitidamente que é o abandono. Então, o abandono, né? A gente percebe que, mas as escolas estão teoricamente pintadinhas, mas, gente, numa área de conflito que o tempo todo as crianças estão convivendo com a morte, a gente tem que trazer cores mais alegres, né? Existem estudos sobre cores mais alegres. A gente percebe nitidamente que as escolas aqui não, elas optam por algo mais pesado, né? Um clima mais pesado, uns muros altos, cinza, mas escolas gradeadas, né? A grade faz parte da escola, aí a gente fica se perguntando: será que é a violência que entrou para dentro da escola ou a violência que saiu da escola, né? Porque a partir do momento que você entra numa escola, você pega uma escola toda abandonada, a parte mais protegida da escola é uma biblioteca, ou seja, sala de leitura, porque para você chegar até a sala de leitura, você tem que atravessar várias grades, né? A escola gradeada, a quadra da escola totalmente abandonada, né? Isso dever do poder público, né? Como município que gera essas escolas, ele deveria tomar conta dessas escolas. A gente percebe nitidamente que as salas de aula, elas remetem a uma cadeia, né? Com os trincos para fora, a janelinha, todo o aspecto dos alunos que convivem nesse território. A primeira coisa que eles interpretam ao chegar numa escola com essas características, que ele está entrando numa cadeia, então dá a ideia de que os alunos da comunidade eles estão sendo, né, ensinados a como se comportar dentro de uma cadeia, porque é mais ou menos essa sensação que a gente tem, né, de início e devido toda essa violência.
Diante dos tiros, né, da quantidade de tiros que eu acabei mostrando do gráfico de 2018, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro, pela SNE, ela é obrigada a reduzir o tempo de aula na escola. Então, eu peguei aqui, fazendo um recorte, eu peguei o turno da tarde. Então, vamos entender aqui que vocês vão ver que o problema é muito sério. Além da violência, a gente tem um abandono muito, muito sério. Então, o que acontece? O turno da tarde, o aluno chega para almoçar e ele tem seu período de aula de 1 às 5h30 com intervalo, né? E após essa redução de carga horária, o aluno ele entra para almoçar, né? Por volta de 12h30, 12h45, e ele começa as suas aulas de 1 até 14h20. Vocês percebem nitidamente aqui que a gente não tem intervalo de aula, são 5 tempos seguidos para o aluno e para o professor, por causa de respeitar o horário. É claro que isso é muito complicado, mesmo você tentando, você tem que respeitar as determinações da SME. Então, como a gente tem aqui a terceira pergunta, como a gestão municipal e a sociedade civil poderiam, a meu ver, responder os novos e velhos desafios, primeiro a gente tem que reformular, né, uma maneira de os alunos permanecerem na escola. Permanecerem de maneira agradável, né, não da maneira que querem colocar. Então, a gente percebe isso aqui. E isso, gente, isso traz um impacto muito grande. Por que isso traz um impacto muito grande? A gente tem um mínimo de 200 dias letivos, isso é mínimo. Né? Isso é um mínimo de 200 dias letivos. Se a gente levar em conta aqui, tá? Se a gente levar aqui em conta as operações policiais, porque essas operações policiais acarretaram em 33 dias de escola fechada, sem funcionamento. Né? Eu não contei aqui os dias que a escola funciona com pouco aluno devido ao tiroteio. Eu coloquei aqui realmente a escola fechada, sem nenhuma atividade. Tá? Então, a gente tem 33 dias de escolas fechadas, né? Operação policial. Isso acarreta 14% dos dias letivos, né? A gente tem uma redução aí de 14% dos dias letivos. E quando a gente para somar a carga horária, a perda da carga horária, né? Que vocês viram que a gente tem uma redução de carga horária, voltando aqui, a gente tem uma redução de carga horária com relação, se a gente for dividir as 800 horas por 200 dias, a gente teria 4 horas de aula. E os alunos, com essa redução, eles não têm 4 horas de aulas, eles têm 3 horas e 20, uma perda de 40 minutos por dia. Então, a gente está tendo aqui uma perda de 40 minutos por dia de aula. Então, isso acarreta a 17% dos dias letivos, desse mínimo que a gente tem. Né? Desse mínimo que a gente tem. E, diante disso tudo, a gente percebe nitidamente que o aluno da comunidade ele é muito prejudicado. Ele não é pouco, não, ele é muito prejudicado. Tem que conviver com a violência, tem que conviver com a diminuição da sua carga horária de estudo. Então, ele está convivendo com isso. Ampliando, né, diante das perguntas e dos desafios que a gente tem, né, que foi colocado aqui, quais são os desafios que a gente tem como comunidade, né? Como comunidade, eu peguei o exemplo aqui do que tem feito, tá? Vou dizer que não, mas eu estou puxando sardinha aqui para minha área de trabalho, né? Diante de todo esse abandono, o que nós fizemos? O que nós acreditamos? Para manter o vínculo, chamamos a comunidade escolar, chamamos o aluno, né? O aluno acha que tem que ser o protagonista, o aluno é o protagonista disso, é o que a nossa escola pensa, outras escolas aqui também seguem o mesmo exemplo, tá? Não só aqui eu trabalho, a gente vem pensando nisso, as novas direções estão debatendo isso, estão se estruturando mais com a comunidade, então a gente parte para o primeiro alavancamento, que é buscar uma quadra para a escola que vocês acabaram de ver que estava abandonada. Então, a gente organiza com os alunos um passeio por toda a comunidade para mostrar que a escola está viva, que a escola pertence à comunidade, né? Para mostrar que o vínculo é importante a gente manter esse vínculo diante de tanta violência, né? Que a gente vive aí constantemente, né? E a comunidade atende.
né? E o poder público não. O engraçado é que o poder público, ela chega no final, bem no final, depois de uma campanha ativada. Então, a comunidade atende, ela começa a compreender que é importante manter o vínculo com a escola. A Bernarda de Vasconcelos era uma escola degradada e sofria de abandono, passa a não ter mais isso, porque a comunidade entende que é importante cuidar desse espaço. A partir disso, a gente conquista uma quadra, a gente muda a ideia do muro cinza, a gente muda a ideia das salas representando cadeia, tá? Tem pintura por dentro, a gente não tive tempo, como achei que o tempo era curto, eu não coloquei, só para vocês terem noção, mas isso não se restringe só a Bernarda de Vasconcelos, né? O pós-pandemia, né? Essa pandemia que a gente está vivendo, durante a pandemia, para manter o vínculo, estão sendo organizados lives com os alunos, no qual os alunos podem falar, se expressar, né? Só o aluno falando, para ele poder trazer o outro, para não se perder o vínculo, para ele continuar com a ideia de que ele é pertencente à escola. São feitas reuniões entre professores e alunos, tá? Alguns temas são debatidos, o aluno ele é ouvido, tá? Algumas escolas aqui também estão caminhando nessa linha. E para a gente refletir um pouquinho, né? É impossível eu separar esse tema de um pouco da minha militância. Não sei se está alto aí para vocês. Está bom o som. A cena do lado, a foto do lado esquerdo é de uma creche comunitária, né? A creche comunitária, se vocês perceberem, ela está toda marcada por tiros, né? E uma creche marcada por tiro, a gente vê que a criança desde bebê convivendo com a violência, né? A violência, ela começa a partir do momento que nasce nas comunidades. A criança, ela passa a ir para a escola, né? Como bebê, porque vai para a creche, porque os pais têm que trabalhar. Então, desde bebê, ela já está convivendo com essa violência, né? E a do lado direito é o muro da escola municipal Monsenhor Rocha, né? Daquela escola que as crianças estavam atiradas pelos corredores, né? E o artista, né, da comunidade Ângelo Campos, ele começa a grafitar as escolas a partir do momento que a gente entende que é preciso a comunidade participar ainda mais. Então ele faz essa imagem, né, de uma menina deitada e pedindo paz, né, para estudar. Aqui, apesar de parecerem lápis, parecerem balas de fuzil, mas são lápis para dar a entender que a gente quer estudar na paz. E acho que com isso eu não passei do meu tempo, porque eu estava cronometrando ele aqui, né? Só um pouquinho, não passei, tá? Queria agradecer aí a oportunidade e um abraço aí a todos. Obrigada, Marcelo. Também muito bom ver um pouco, né, os reflexos disso no cotidiano de uma escola. Peço desculpa, a Bruna pede desculpas, ela que seria a nossa segunda palestrante, que a gente até passou, né? Passamos para o Marcelo, que ela teve um imprevisto com a filha dela, com um acidente doméstico, e não está conseguindo também entrar agora, porque a internet dela está lenta. Não sei se ela vai ainda, mas pediu enormes desculpas. Bom, então vamos dar seguimento aqui à nossa programação. Queria agora convidar para ligar o microfone a professora Luciane de Souza, que é professora de Geografia da 4ª CRE, da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa, Educação e Cidade, da UERJ. Luciane, também de 10 a 15 minutos. Olá, gente, muito boa noite. Meu nome é Luciane Souza, sou professora há alguns anos do município do Rio, né? E estou muito feliz e quero agradecer muito a oportunidade de participar da mesa, cumprimentar Letícia, Mônica e Marcelo Burgos também. Então, vamos lá.
Eu, falando sobre a minha vivência, né, como professora em áreas de conflito, eu sempre brinco, né, que eu sou professora nas favelas, né, eu gosto de trabalhar com a periferia, com o público de comunidade, de favela, e acho muito importante, né, eu acho que a minha formação, meu interesse pela educação começou com interesse em trabalhar com o público das comunidades, né, das favelas cariocas. Então, os principais desafios da escola pública, né, atualmente, que eu citaria, são, primeira coisa, a questão do acompanhamento da família e dos responsáveis com os alunos. E eu pensei em falar sobre isso, principalmente para a gente desmistificar, né, a gente também falar um pouco sobre a questão do preconceito que essa questão passa, né? Então, muitas vezes, os responsáveis de alunos de escola pública são vistos como menos interessados pela educação dos filhos, né, como menos participantes, quando isso não é verdade. Né? Eu tenho experiência também em escola particular e escolas públicas, e essa questão familiar, ela é uma questão geral, ela não é uma questão da escola pública. Mas eu acho que na escola pública, né, uma das dificuldades que eu tenho, que eu acho do dia a dia, é que esse laço com a família e com os responsáveis, ele precisa ser estreitado, né? Ele ainda passa por questões muito precisam ser corrigidas, né? De aproximação do responsável não ir à escola apenas quando o aluno gera algum conflito dentro da escola, quando tem alguma situação adversa dentro das unidades, que esse responsável consiga se aproximar mais da escola em todos os momentos. E eu também comentei sobre essa questão das famílias desestruturadas, né? E que foi comentado também pelo ministro da Educação atual, e eu acho importantíssimo, né, a gente pensar o que é uma família estruturada e por que esse conceito, essa ideia de família estruturada recai sobre os alunos nas favelas. O segundo desafio que eu acho da escola pública é a falta de continuidade das políticas públicas, né? Então, a gente tem constantes cortes, mudanças nas políticas públicas de educação e de segurança. E isso leva muitos problemas para dentro das unidades escolares. Eu trabalhei na mesma unidade escolar que o Marcelo, né, que foi a última pessoa que apresentou, e eu lembro que quando eu entrei na unidade, ela era uma escola da manhã, depois ela virou Fênix, depois ela virou ginásio, né? E com todas as mudanças que vêm com isso, né? Todas as mudanças de organização, de planejamento que vem acompanhando isso. Então, em poucos anos, você vai mudando totalmente o que se pensa e o que se pretende dentro de uma mesma escola. Um outro desafio que eu tenho relacionado à violência é a infrequência e a evasão escolar. Né? Então, a gente tem, com a violência, uma infrequência dos alunos. Então, muitos alunos que chegam ao final do ano, mas que não têm uma linearidade, né, no que eles estão fazendo dentro das unidades. Eles não acompanham os conteúdos, não acompanham as dinâmicas da escola, né? Eles não criam um vínculo maior com essa escola, né? Devido à violência, a tiroteios. Então, você está numa mesma comunidade, o tiroteio acontece em uma região, né, da favela, e aí você tem um grupo de alunos que conseguem chegar à unidade e um grupo de alunos que não conseguem. E você, como professor, fica nesse meio do caminho, porque você não pode nem avançar o conteúdo ao ponto de prejudicar os alunos que não puderam comparecer, e, ao mesmo tempo, você também tem que atender os alunos que puderam comparecer naquele dia de conflito na comunidade. Outra questão são os fatores emocionais, também que eu considero muito importantes, né? Como esse aluno chega, o que pode ser feito, né? A importância de você ter uma associação entre saúde, assistência social e escola, que não acontece, isso influencia muito, né, o impacto no dia a dia do professor e da escola de uma forma geral. E uma outra coisa também que eu coloquei
é de que lado a escola está. E eu acho que o meu ponto mais controverso, né, que eu acho que pode gerar controvérsia, é porque a gente tem muitas vezes a escola vista como uma instituição que representa o poder público, né? Ela é a maior instituição que representa o poder público dentro das favelas, né? Às vezes muito mais do que postos de saúde, por exemplo. Então, como ela representa o poder público, muitas vezes a escola é colocada como uma aliada do poder público, né? E aí você está contrário ao poder local, né? Porque é o que nós vivemos dentro das favelas. Então, a escola, nesse conflito de estar, de que lado que ela está, se é do poder público ou se é do poder local. Não que isso tenha que acontecer, né? Enfim. Em relação aos desafios que acontecem durante a pandemia, eu acho que o maior risco, né, o maior receio que nós temos é o da evasão escolar, do aumento da evasão escolar, principalmente com alunos que têm maior vulnerabilidade social, né, que não têm acesso à internet, que não têm um espaço adequado para manter uma rotina de estudos dentro das suas casas. E também uma falta de planejamento de como seria feito a continuidade do ensino nesse momento de pandemia, né? O que deveria ser feito, como deveria ser feito. Não houve nenhum planejamento nesse sentido, né? A resolução que fala da educação, do trabalho remoto, saiu no final de setembro, né? Então, até setembro, você não tinha nada enviado pela Secretaria Municipal de Educação para regular esse ensino remoto. E, para finalizar, os desafios da escola pública, que eu acho que o que pode ser feito, né? A principal coisa que eu coloquei aqui que precisa ser feito é a gente ter um planejamento que leve em consideração as especificidades de cada escola, um planejamento que seja feito de acordo com a realidade de cada escola, né? E que isso seja oficializado pelo governo, né? A escola, sim, tem que se planejar, mas o governo também tem que buscar esse planejamento e dar recursos para que essa escola consiga atender a esse planejamento. E só para eu encerrar, além desse planejamento institucionalizado, seria fundamental a avaliação diagnóstica, né? Porque nós não podemos começar e não vamos começar de onde a gente parou, né? A gente tem que avaliar como é que foi feito esse trabalho remoto, o que foi feito esse trabalho remoto e o que a gente precisa de reforço para atender esses alunos, tá? Então, eu acho que é isso. Estou dentro dos 10 minutinhos. Muito obrigada. Obrigada, Luciane. Você até tinha uns minutos. Se quiser usufruí-lo, senão a gente passa. Bom, eu queria só fazer uma observação que quem tiver perguntas ou comentários podem fazer por meio do chat, tá? E, havendo tempo, a gente repassa para a mesa alguma questão. Bom, então, dando seguimento, queria então convidar agora para ligar o áudio o professor Marcos Veríssimo, que é cientista social, doutor em antropologia pela UF, pesquisador do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, INEAC, da UF, e também professor da Rede Estadual de Ensino, né, atuando no município de São Gonçalo. Marcos. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. Queria agradecer o convite, a Letícia, a Marcelo. É um prazer estar aqui falando dessa experiência com vocês. E já pensando, né, na proposta da mesa, né, de falar a partir da experiência institucional, né, eu sou professor da rede pública hoje, né, na rede estadual, no município de São Gonçalo. E, além disso, né, eu fui, durante 8 anos, membro da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, do equipamento de trânsito, e aí até fui estimulado a trazer
um pouco essa perspectiva também para a discussão. Eu acho que foi até uma decisão acertada, né? Porque o que a Luciane e o Marcelo falaram, assim, é muito do que eu vejo também na escola, né? No ambiente no qual eu estou acostumado a transitar. Então, assim, concordo muito, inclusive, com os diagnósticos, né? E aí, então, vou fazer uma fala centrada um pouco nessa experiência que eu tive trabalhando com uma instituição de segurança pública, né? E procurar fazer articulações, né? Para a gente avançar aqui no debate, né? E essa experiência que eu tive na Guarda Municipal do Rio de Janeiro, inclusive, foi tema da minha dissertação de mestrado, defendida lá em 2009, mas que foi publicada esse ano na forma de livro. Está aqui o livro, né? Chama-se De Sol a Sol, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro e a Segurança Pública na Cidade Maravilhosa. E eu estou falando do livro, inclusive, né, para dizer, né, que o livro acaba mostrando, né, a partir dessa participação observante que eu tive a oportunidade de fazer, né, e foi uma experiência única, né, de formação em ciências sociais, porque eu entrei para fazer a graduação no mesmo mês que eu entrei na Guarda Municipal, né, precisava trabalhar e tal, fiz lá o concurso, era um emprego, fui trabalhar, e é muito curioso, né, quando a gente tinha contato com essa bibliografia acadêmica sobre os dilemas brasileiros. Você sabe com quem está falando, né? Que é esse trabalho seminal do Roberto da Mata. E era muito curioso, né? Você ler, discutir o texto à noite na universidade. Aí, no dia seguinte, né, trabalhando lá na Guarda, você era apresentado empiricamente a isso acontecer, né? E comigo, né? Sempre alguém, não raro, botando o dedo na cara do guarda e falando, né? Exatamente o que o Roberto da Mata trabalha. Então, assim, isso acabou que, no fundo, né, essa experiência era só uma experiência de trabalho, mas para os anos finais de trabalho acabei, inclusive, sendo estimulado pelo professor Roberto Cante de Lima a tornar isso, né, problematizar. E a problematização, né, e aí é esse o ponto, a meu ver, né, que a problematização que me foi possível construir é uma coisa que se coaduna muito com esse debate que a gente está fazendo aqui, né? É que eu acabo chegando à conclusão, né? Isso naquela época, né? Eu entrei em 1998 na Guarda e trabalhei lá até 2006, né? E era uma instituição relativamente nova, né? Uma vez que ela foi criada em 1993. E vinha no bojo, né, desse desejo, né, desse desejo no plano formal, constitucional, desde 1988, de colocar o município como um partícipe da segurança pública. Então, por meio das guardas municipais, que muitos municípios foram fazer isso, e me chamava a atenção já naquela época, né, como que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro era absolutamente porosa a demandas nada institucionais e nada republicanas, né? E aí a pergunta, né, que cabe fazer era isso, né? Como que uma instituição, né, pode pensar uma política pública de segurança, que é um direito social, né, sendo, né, absolutamente porosa a demandas que não são nada institucionais, né? E eu não estou falando só dos políticos e dos artistas, né? Eu estou falando também, inclusive, de membros de outras instituições de segurança, né, que né, demandavam, né, coisas que tornavam o trabalho e o trabalho no campo do trânsito, né, que é uma coisa que é uma das causas de morte não natural, mas comuns, né, nos centros urbanos, né? E aí, né, como é que o município, através do poder público, né, pode contribuir para que isso,
para ver mais segurança ou menos insegurança no espaço público, né? E aí essa naturalização do encaminhamento de demandas não institucionais, né, na Guarda Municipal é que atrapalhava. E veja, né, na escola pública não é tão diferente disso, né? Como a gente vê, né, na escola pública entra muita demanda via redes sociais e tal, né? Enfim, ativismos, enfim, e também era o que acontecia na Guarda Municipal. Então, assim, procurando articular, né, segurança pública e educação, né, eu vou aqui falar de algumas situações, né, que eu pude viver, né, e aí vou relatar aqui como sendo dados etnográficos, né. Primeiro, né, como eu disse, né, eu fui dessa instituição do grupamento de trânsito, então passei várias horas da minha vida, né, em pé num semáforo, com um talão e apito e controlando, né, com o dever institucional de agente da autoridade de trânsito. Então, me chamava muita atenção, por exemplo, eu ficava observando como é que as pessoas lidam com o semáforo, tanto os pedestres quanto os condutores, né? E a pessoa vinha para atravessar a rua, chegava perto da faixa, e aí o pedestre olhava para o sinal, que é que o motorista deve olhar, né? Porque tem o sinal do pedestre, que fica do outro lado da faixa de pedestre, e tem o sinal do condutor. Então, o condutor ficava olhando para o sinal do pedestre, que quando ele começava a piscar, ele já começava a sair, e o pedestre, por sua vez, ao invés de olhar o dele, né, principalmente quando ele via piscando, e se ele via vermelho para o carro, ele forçava para atravessar na rua. Então, não foram poucas as vezes que isso deu confusão, né, porque você e a lei de trânsito, né, é o tipo de coisa que é feito para preservar a vida e que, se as pessoas minimamente cumprirem, vai dar tudo certo. E aí me chamava a atenção como que era naturalizado, né, que as pessoas, esse acordo de cada um cumprir sua parte era um tanto enviesado e, não raro, dava problema, né? Outra coisa, né, que tem a ver com uma produção de uma antipedagogia, que era como eu via acontecer, né, tinha a ver com a própria forma como os gestores, né, e aí enquadrando na questão lá dos gestores, né, do município. Como os gestores, né, e aí estou falando, por exemplo, de uma pessoa que tinha o cargo de coordenador de trânsito, na época que eu trabalhava, né, e que fazia cobranças para os guardas multarem cada vez mais, né? Inclusive, uma vez ele colocou todo mundo no auditório do Pedro II, lá em São Cristóvão, e começou a dizer que o pessoal estava multando pouco, começou a falar de números de uma maneira muito pouco... Enfim, está aqui o Marcelo Burgos, que já me deu aula de métodos quantitativos. Se eu for falar disso, é um negócio vergonhoso, né? E ficava dizendo assim, não, porque os números não mentem, né? Como se o número não mente, mas quem está usando o número... E aí ficava dizendo, né, que era para o guarda multar, ficava perguntando, você multa quantos? E aí dizendo isso, né? E é óbvio que a população fica sabendo, né? As pessoas, o cara que trabalha na instituição não vive em Marte, né? Ele vive e comenta, encontra com seus amigos e comenta tudo. Enfim, então isso acabou gerando uma antipedagogia que foi parar nos jornais. Então esse cara ficava dizendo que não existe, e aí o pessoal acusava a prefeitura de instituir uma indústria de multa. É isso que eu acho que é antipedagógico. Quando chega no ponto, né, de ter esse discurso na imprensa, tem alguma coisa ali que precisa ser recuperado, né? E aí esse coordenador de trânsito ia para o jornal dizer que não existia indústria de multa, existia uma cultura do desrespeito. E ele está certo, né? Existe mesmo uma cultura do desrespeito. Mas me parecia que o remédio que ele propunha era um tanto inapropriado, né? Porque produzia isso que é aí que eu estou chamando de uma antipedagogia, né? E o resultado disso foi que, por conta de uma ação de um desembargador aí, né, foi
a Guarda Municipal foi tirada do trânsito durante um mês, no ano de 2003. Eu estava lá ainda e lembro disso, está no caderno de campo, muito bem documentado, né? Foi um mês que a Guarda Municipal ficou fora por causa dessas coisas, de dizerem que tinha virado uma indústria de multa, né? Enfim, e isso causa, né, um efeito, né, caótico, né? O efeito é caótico no trânsito. E isso afeta diretamente o ir e vir na cidade, né? A sensação de insegurança na cidade. E aí o terceiro exemplo, né, é de uma senhora, né, que eu trabalhava lá na Tijuca e passou a me presentear regularmente com bolo caseiro que ela fazia. E eu fiquei muito constrangido com aquilo, né? Eu falava assim, não, por favor, não faz isso não, tal. E ela dizia assim, meu filho, você não faz desfeita comigo não, porque eu fico da janela olhando assim, eu só sossego quando meu neto passa por aqui, eu vejo que você está aqui. Então, esse é o efeito, né? Eu acho que eu nunca fui um cara vocacionado para trabalhar naquela instituição, mas, enfim, eu entendi rápido esse tipo de coisa, né? Que é essa coisa da pedagogia, né? E como é com a pandemia, né? O que a pandemia altera, né? Eu penso que talvez ela pode, tentando aqui pensar, né, sobre isso, ela oferece aquilo que ela oferece no geral, né? Uma oportunidade para pensar diferente. E talvez seja isso, né? Porque é assim com o home office, né? É assim com as próprias práticas educativas, né? A pandemia acabou abrindo uma janela de oportunidade para pensar que várias coisas podem ser feitas de maneira diferente, né? Foi forçoso fazer por causa das medidas, mas isso acabou, né, abrindo a possibilidade de pensar isso, né? E como a sociedade civil e a gestão municipal poderiam atuar, né, no sentido de tornar atuar politicamente aí, né? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Eu acho que nessa parte que eu peguei para falar, né, como eu disse, né, é uma coisa muito microfísica do comportamento das pessoas mesmo, né, no trânsito, né, aquela coisa que eu falei, o pedestre olha o sinal do motorista e vice-versa, né? Então tem alguma coisa aí que precisa ser melhor combinado. Mas por parte dos gestores do município, aí eu acho que é aquilo, né, não fazer essa antipedagogia que eu citei, né, no caso do coordenador de trânsito, que levava essa discussão aí para os jornais, né, da indústria da multa. Então, eu acho que é só, né, os gestores municipais tratarem de gerir a coisa pública direito, né, e evitando que haja mal-entendido. É muito difícil, né, ainda mais quando agora eu tenho feito algumas lives aí para promover o livro, e aí faço muito evento né, no Tecnólogo do CEDERJ e tal, e tem muito guarda municipal, né, falando, e aí o pessoal sempre fica me perguntando da arma, né, e aí eu acho que é o seguinte, né, eu acho que, pelo visto, né, eu acho que do ponto de vista do servidor da segurança pública, no caso guarda, né, no município, talvez seja pensar menos em arma e pensar mais em como cada um fazer a sua parte para que haja esse repactuamento, né, para que o trânsito seja uma coisa menos selvagem e menos hostil, que torna a vida hostil na cidade, né? Isso afeta diretamente. Não acredito que a solução venha pela escolarização, né? Não acredito que as pessoas agem assim no trânsito porque não conhecem a lei. Não, conhece perfeitamente, né? Eu acho que existe isso, que tem uma literatura vasta, inclusive, né, nas ciências sociais, que procura dar conta disso, né, dos dilemas brasileiros, como que as pessoas, mais do que os indivíduos, se lidam com os direitos, os deveres. Enfim, espero ter contribuído aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Também foi ótimo ouvir sua fala. Eu acho que as falas todas, de alguma forma, se complementam, né? A gente ouvir diferentes perspectivas sobre o mesmo tema é bastante enriquecedor.
Bom, a Bruna, como nós, né, tivemos um palestrante a menos, nós ganhamos um pouco de tempo ainda também, então eu gostaria de incluir, colocar para a mesa algumas questões que, né, foram do público que está aqui assistindo, que enviaram aqui pelo chat. Bom, a Sara Laurindo encaminhou uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, qual é a sua visão sobre a brecha colocada pela Secretaria Municipal de Educação para que as escolas, nesses territórios deflagrados, utilizem as aulas online, independente do contexto de pandemia, como uma saída, entre aspas, para essas perdas de dias letivos? Marcelo, não sei se a Luciane também quiser comentar um pouco isso, acho que cabe para ela também. Uma outra questão, e aí depois eu retomo, né? Da Sara para o Marcos. Né? Marcos, a Guarda Municipal do Rio tem porte de arma? No Espírito Santo, né, que é a cidade dela, as guardas municipais em geral tendem a querer parecer muito com a polícia militar, desde ter o porte aprovado pelas câmaras dos vereadores até no uniforme, nas viaturas, na forma de se comportar. Como é isso por aí? No caso, aqui, né, no Rio de Janeiro. Uma outra pergunta para você, Marcos, é do Francicléo, se há uma proposta em curso de armar toda a Guarda Municipal Carioca, né? Ele está afirmando que há uma proposta em curso de armar toda a Guarda Municipal Carioca e pergunta, o sentimento da corporação é o de querer uma arma, ter arma? Como será a relação com a escola, considerando um provável armamento da Guarda Municipal? O Eduardo também, se quiser comentar essa questão, também fica à vontade. Bom, e por último, por enquanto, uma pergunta do Marcelo Burgos, perguntando também para você, Marcos, se o seu livro está em versão digital também, enfim, se está disponível, como ter acesso. Então, eu passo, não sei se a gente... Eduardo, se quer comentar alguma coisa também, fazer umas palavras, uns comentários também finais, se quer. Pode ser, a gente seguir a ordem, vocês estão de acordo? Sim? Então, Eduardo, se quiser comentar, fala suas palavras finais também. Depois, se tiver mais alguma pergunta direcionada especificamente a você, eu coloco. Nós queria agradecer mais uma vez, né, Marcelo, Letícia e Mônica, né? Alguns comentários pontuais, eu acho que o Marcelo, por exemplo, foi muito feliz quando ele falou sobre conviver com a morte, né? Já há alguns anos que vem sendo apontado, né, que a exposição à violência no Rio de Janeiro é muito grande, né? Há cerca de 10 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa onde mostrava que metade dos jovens que nós levantamos no Rio de Janeiro, entre 15 e 24 anos, já tinham, por exemplo, presenciado de perto o corpo de alguém assassinado, né? Isso lá atrás, há 10 anos. Né? E aí, se você observava, né, que essa pesquisa, por exemplo, ela permitia que nós víssemos e filtrássemos moradores de favela, jovens moradores de favela. E esse número saltava para 67%. Né? Agora, sei lá, cerca de 10 anos depois, a gente está fazendo uma outra pesquisa agora na Maré, por exemplo, e os resultados são muitíssimo parecidos. Né? Mais uma vez, essa estabilidade da exposição que os moradores da cidade e particularmente os moradores de favela vivem é exorbitante, né? Algo assim que nós não conseguimos mensurar em termos de impacto, né? No sentido de que são tantos impactos psicossociais, são tantos impactos socioemocionais, é uma rede uma cadeia, né, de conexões tão grande, né, que fica muito difícil de ter uma noção real do que está acontecendo em todos os lugares. Né? O Marcelo também falou sobre cuidado especial e depois, se não me engano, o Luciano falou sobre particularidades de cada escola. Né? Eu acho que as gestões públicas, né, municipais ou estaduais, né, precisam, de fato, se ater a certas formas de priorização. Né?
certas instituições, certos locais, certos territórios, certos grupos populacionais têm, de fato, necessidade de uma atenção especial e de políticas públicas voltadas, né, para certos tipos de proteção. Né? Quando a gente fala sobre escolas, né, em áreas conflagradas, escolas que são sujeitas, né, cotidianamente, né, a tiroteios, acho que isso fica muito claro. Existe a necessidade de que sejam realizados forças-tarefas, grupos, para pensar especificamente essas questões. Né? Na prefeitura foram feitas algumas coisas nesse sentido, né, em 2017, 2016, mas sem muito andamento, porque falta um pouco na verdade, de comunicação e contato interinstitucional. Né? Dessa forma, um contato com a polícia, um contato com a Guarda Municipal, um contato com outras instituições, né, que fazem parte desse território e da vida das escolas, da vida institucional das escolas, talvez pudesse ajudar nesse sentido. Né? E algumas saídas informais, né, em alguns lugares onde as direções são lideranças fortes, muitas vezes você consegue alguns arranjos não formais, né, que promovem certa segurança para o entorno escolar. Eu acho que também a gente pode parar um pouco com essa hipocrisia. Eu sei que para o governo e para o setor público é muito difícil, mas você parar um pouco e ver a realidade do problema que nós estamos enfrentando, eu acho que é fundamental para que a gente possa buscar soluções viáveis, empíricas e práticas. Então, acho que esse é o meu comentário aí, pensando nessa última chave sobre possibilidades de intervenção dos governos locais, principalmente. Obrigada, Eduardo. O Marcelo, se quiser comentar, se tinha mais uma perguntinha para você, bem objetiva. Alguém perguntou no chat, eu acho que você não chegou a responder, você é professor de quê? Tá? A outra questão que também havia sido colocada. Eu até coloquei lá no chat, eu sou professor de matemática, né? Leciono há 17 anos, estou trabalhando na escola pública há mais ou menos 15 anos, de escolas públicas, né? Que muda de escola, essas coisas. E sobre a pergunta, né? O que eu penso sobre essa brecha da SME com relação ao ensino online? É difícil até a gente falar sobre isso, né? Mas acho que primeiro o governo deveria garantir uma política básica, né? Coisas mínimas, porque querendo ou não, hoje a escola ela tem um papel muito importante para alunos de favelas, né? Porque é o local onde o aluno tem a primeira ou a única refeição, né? É onde ele precisa ir para poder se alimentar, é onde ele interage com os outros colegas, é onde ele tem o espaço para ele ser quem ele é, né? E aqui falando da Vila Cruzeiro, tá? Como também em outros. A Maré também acontece muito isso, como também no Alemão. Às vezes a gente fica uma semana fechada por causa de confrontos. Então, a pandemia, ela trouxe a fome. Não, ela não trouxe a fome, ela só revelou a fome que sempre esteve aqui nas comunidades. É claro que numa quantidade menor, mas hoje ela é muito mais agravante. Então, é complicado você até falar sobre isso diante de falta de políticas públicas. Por exemplo, internet. A garantia de internet para esses alunos, a garantia de um computador, isso seria o mínimo, mas sem levar em conta que quando a escola passou a invadir a casa do aluno, ela não pediu licença para saber se o aluno suportava isso. Ela não perguntou ao aluno se a escola dele estava preparada, se a casa dele estava preparada para ser a escola dele, né? Porque os cômodos nas comunidades, as casas são pequenas. Às vezes você tem uma família e um cômodo só, né? Mais um banheiro, que a gente não vai falar que banheiro é cômodo, mais um banheiro, um cômodo e um banheiro, né? Sem espaço, as crianças dividindo o mesmo telefone. E o engraçado vou até fazer uma autocrítica à nossa categoria de professores, que os nossos colegas passaram a ver que o aluno ter telefone não significa que ele está na internet.
Às vezes o telefone é um meio dele se mostrar para outro colega que ele também tem. Às vezes o telefone nem funciona. Às vezes não tem nem acesso à internet, né? E com essa volta às aulas, como é que vai ser esse uso do telefone, né? Agora a gente fica pedindo para que o aluno use telefone e o aluno não tem, para que use computador, que entre na internet. Então são desafios que precisam ser pensados, mas diante disso, como uma saída eu não vejo, mas eu vejo como complemento, mas para que esse complemento funcione, você precisa de políticas públicas sérias, que realmente atinja a esse grupo de alunos. E pelo que anda da carruagem, a gente não vai ter isso. Espero ter respondido aí, com a minha opinião. Obrigada, Marcelo. Luciane, também, se quiser fazer suas considerações e comentários sobre as questões. Sim. Sobre o que foi perguntado em relação às atividades remotas. Eu trabalho em uma unidade que fica na Maré, e essa unidade escolar, ela já tem um laboratório, chama-se LACE, Laboratório Ampliado de Convivência Escolar, que é um laboratório de estímulo à atividade remota. Então, quando a gente tem o fechamento da unidade por conflitos na comunidade, por exemplo, os professores lançam atividades remotas nessa plataforma. Tanto que, durante a pandemia, a escola conseguiu rapidamente se mobilizar para disponibilizar atividades para os alunos, por já ter esse histórico de atividades remotas. Então, isso é institucionalizado, todos os professores que trabalham na unidade, eles têm pelo menos 2 tempos de aula dedicados ao LACE. Então, nós promovemos atividades nesse laboratório de convivência escolar e algumas avaliações também são realizadas por esse laboratório. Só que, ao mesmo tempo em que isso é extremamente interessante, né, nós temos, na Maré, por exemplo, 140 mil habitantes, 17 mil, em torno de 17 mil alunos nas escolas municipais. Né? 89% dos alunos da Maré, eles são de escolas públicas. E, ao mesmo tempo, nós temos apenas 23% dessa comunidade com acesso à internet. Então, ao mesmo tempo em que é importante, a gente está vendo a importância do uso da tecnologia, e aí falando um pouco sobre o que o Marcelo também comentou, a questão do uso do celular, o uso da tecnologia em sala de aula, né? Nessa unidade onde eu trabalho, a tecnologia ela é estimulada já pelo LACE, então a gente estimula esse uso da tecnologia pelos alunos, o uso do celular, eles realizam as atividades pelo próprio aparelho. Lógico que quem não tem aparelho, a unidade tem laptops e um laboratório para que os alunos possam usar, mas as provas, algumas avaliações são feitas diretamente no aparelho do próprio aluno. Então, isso é importante para você também começar a reorganizar essa questão da tecnologia atualmente. Então, é isso. Assim, a minha fala final seria só para a gente estar conversando, né, sobre a questão da pandemia, da violência nas escolas. E eu acho que o mais importante é a gente entender o quanto essa pandemia escancarou as desigualdades sociais, né, que a gente tem, principalmente dentro das favelas, e o quanto escancarou a violação dos direitos humanos, que sempre aconteceu. Né? Então, a pandemia agravou casos da segurança alimentar, de saneamento básico, a questão da moradia, atendimento à saúde, à segurança. Né? A pandemia ela veio para escancarar problemas que a gente já tinha e para que a gente consiga correr e buscar novas soluções. Obrigada, agradeço a minha participação. Boa noite. Obrigada, Luciane. Agora o Marcos, também, se quiser comentar aí as questões que foram colocadas. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelas questões, muito legal esse diálogo, né? E aí acabou voltando a questão da arma, né? E eu tinha falado, né? Bom, aí assim, eu penso o seguinte, né? Nesse campo, nesse tema, é preciso separar o pessoal do institucional. Por que que eu digo isso? Uma das perguntas foi, né, como é que é o sentimento da corporação? Então, eu não sei como é que é agora, né? Faz muito tempo que eu não converso com o pessoal.
mas assim, falando com base no que era, né? Isso já há tempos que os guardas falam disso, né, da arma. Mas se continuar igual, para mim é problema. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, naquela época, né, os guardas diziam que era imperioso que a guarda fosse armada, nem era porque eles achavam que isso fosse uma coisa que ele fosse poder oferecer uma segurança melhor. E nem era essa questão dele se defender melhor, como dizem hoje. O grande argumento, né, que eu ouvia das fileiras para dentro era que era imperioso fazer isso para que o bico deles valesse tanto quanto o bico dos PMs. Era uma questão corporativa, entendeu? Não tinha nada de institucional, né? Então, era isso que os caras queriam, né? Eu quero ter uma arma para eu poder trabalhar no bico e ganhar tanto quanto o PM ganha, porque eu sou guarda, eu não tenho porte de arma, então não posso... Tinha gente que fazia bico armado, mas isso não era igual. O valor dele como um segurança privado não era o mesmo. Então, se for para isso, né, não vai adiantar nada, porque eu, em si, não tenho nada contra que arme a guarda, porque eu acho que se está na rua, patrulhando a rua uniformizado, né, e a gente sempre espera que sejam pessoas capazes de seguir protocolos, né, e que, assim, existe protocolo na polícia, na PM? Se existe, não é muito seguido, né? Enfim, então eu acho que a questão é essa, né? É preciso discutir tudo isso no marco de uma segurança pública pensada em prol da sociedade, não do Estado ou das corporações, né? E aí, como era na época, era isso, né? Era um afã, uma vontade muito grande de ficar armado, mas porque isso traria benefícios corporativos e nada para a sociedade. Então, acho que não adianta, né? Não vai adiantar muito, embora não tenha nada contra em si da ideia dos guardas serem armados. Obrigada, Marcos. Surgiu falando em protocolo, surgiu uma última pergunta aqui feita pelo Guilherme, que eu imagino que seja direcionada mais para o Marcelo e para a Luciane, mas também, enfim, não foi identificada aqui. Como a escola trata o assunto da violência e insegurança na região com os alunos? Há alguma espécie de protocolo, ou seja, como a escola, no caso das escolas que vocês trabalham, lidam com essa questão? Vamos lá? Posso? Assim, como se trata a violência? É complicado, né? É muito complicado. Até protocolos. Assim, protocolos propriamente dito, nós não temos. O que a gente procura fazer é o seguinte: se o aluno está dentro da escola, sai o tiro, ele não sai, né? Se o aluno está vindo para a escola abre para ele entrar. Então, é muito complicado a gente trabalhar essa ideia de segurança na região com os alunos. Mas quando a gente dá para avisar, a gente avisa pelas redes sociais, coloca na página da Vila Cruzeiro e tenta avisar para que ele não venha. E consequência disso tudo é que, aproveitando até um pouquinho do tempo aqui para poder falar, é que essa violência atrapalhou até o IDEB de muitas escolas aqui, porque no dia da prova Brasil, teve tiro. Então, muitas escolas não conseguiram atingir 80% dos alunos fazendo tiro. Aí você pensa na segurança do aluno ou você pensa na prova? Segurança. O aluno fica em casa. Quem dá para vir, vem. Quem não dá, não vem. Então, primeiro a gente tem que pensar na vida, né? Porque a morte já convive aqui naturalmente. Primeira vida, primeira segurança do aluno. E é isso que dá para ser feito aqui. Mas protocolo não há. Existia, não sei se ainda existe, né, mas eu acho que até um ano atrás existia um projeto junto com a Secretaria Municipal de Educação e a Cruz Vermelha Internacional, né, que era justamente para o estabelecimento de protocolos nesse sentido, né? A Cruz Vermelha iria formar professores, queriam formar outros professores para que esses protocolos fossem cumpridos nas áreas mais conflagradas. A gente não tem nenhuma informação de como isso se desenvolveu. Eu tenho as minhas dúvidas, inclusive, se a prefeitura e a CME sabe um pouco em como é que está isso hoje. Eu acho que o acompanhamento não foi tão
eficaz assim, e acabou que os professores que receberam a capacitação se perderam nesse processo. Então, acho que a gente não sabe hoje onde é que estão os professores e nem quais foram as escolas que que receberam professores com esse tipo de capacitação. Em relação a ter uma política, né, uma questão específica para a escola, a unidade onde eu trabalho, ela tem o LACE, né, que eu comentei, que são as atividades remotas, e quando a gente tem fechamento das unidades, nós temos uma reunião, sempre um encontro dos professores e um ponto de encontro. No ano de 2020, esse ponto de encontro foi feito na Universidade de Suan, né, com uma parceria que a direção da escola conseguiu nessa universidade. Então, os professores se reuniam nesse espaço, planejavam uma atividade e lançavam uma atividade nesse laboratório de atividades remotas. Só que nós esbarramos ao mesmo tempo com a questão do acesso, né? Nós não temos um amplo acesso de alunos a essa plataforma. Acho que é isso. E tem também uma série de protocolos informais, né? Por exemplo, em escolas que têm áreas internas mais protegidas, existem protocolos de levar as crianças para essas áreas mais protegidas, né? Existem protocolos de cancelamento de aulas de educação física em áreas onde os tiroteios acontecem com mais frequência, né? Existem protocolos informais de comunicação. Há 10 anos atrás, as pessoas se ligavam ou mandavam mensagem para pessoas próximas que não viessem para as aulas. Hoje em dia, você faz tudo por WhatsApp, pelas redes sociais, né? Isso informalmente. As pessoas avisam entre si, né? Não venham porque não vai abrir, ou não venham porque as coisas estão feias. A prefeitura também tinha um aplicativo que foi desenvolvido para isso. Então, na época, se não me engano, o secretário se comunicava com alguns professores nas escolas por meio desse aplicativo e dava instruções do tipo: não abra, feche, né? Uma perspectiva de certa forma, orquestrar, né? E fazer alguma triangulação, inclusive com a polícia. Eu também não sei isso hoje, como é que está. Um comentário dentro do que o Eduardo tinha falado, sobre um curso, né, que alguns funcionários das unidades fizeram sobre como agir em situações de violência. A unidade onde eu trabalhava, vários profissionais fizeram esse curso, só que realmente não houve essa multiplicação das informações, né? Não houve essa preocupação das multiplicações, do que foi passado no curso, de uma forma geral. Mas houve funcionário, agente educador, direção, alguns professores que participaram, sim, dessa formação. É curioso também como, assim, não há protocolo, né? O que há é uma sabedoria de como agir na situação. Não tem protocolo, né? Porque o corredor, né? Ir para o corredor, ou isso de abrir a escola quando o pessoal está chegando e fechar para que não saiam, não é protocolo. E lá na escola, né? Que é uma escola que fica em São Gonçalo, a gente tem um grupo de pesquisa, né? Que é o Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica. A gente trabalha com bolsa do programa PIBIC Ensino Médio do CNPq, e os alunos são estimulados a bolar as próprias pesquisas. E aí teve uma aluna que quis fazer uma pesquisa sobre a situação dos assaltos, né? Tinha uma época que estava tendo muito assalto no ponto de ônibus, né? No entorno da escola, e já tinham até identificado um casal que estaria envolvido nessas práticas. E aí foi muito curioso quando ela foi desenvolver a pesquisa, o que a gente acabou aprendendo, porque aí eu sugeri que ela fosse na direção perguntar o que tinha sido feito, e a diretora falou para ela que tinha entrado em contato com o batalhão de polícia do local, e o batalhão disse que não podia fazer nada porque aquilo ali não configurava uma mancha criminal. E aí dizendo que as pessoas tinham que registrar, e reclamando da população: não, tá vendo? O pessoal não registra e tal. Aí muito curioso que a prática de pesquisa acabou permitindo que a estudante, né, conhecesse isso, e isso foi super constrangedor na época, inclusive.
O André está colocando aqui no chat, por exemplo, que na Maré existe uma rede de instituições sociais, né, que trabalha com essa perspectiva de protocolos de segurança, né? De fato existe, né? A Maré tem, se não me engano, 42 escolas, alguma coisa nesse sentido, né? Que vem sofrendo constantemente com essa situação de exposição à violência. Eu lembro que em 2017, né, foi uma situação assim arrasadora, muito forte, muito pesada, muitos confrontos, muitas escolas muito tempo fechadas, né, e meio que isso impulsionou esse processo de organização nesse sentido, né. E temos também outros casos crassos, né, de dramas sociais corridos na Maré. É um caso assim muito emblemático, né, onde a exposição afeta muito cotidianamente a vida das escolas, das pessoas, dos alunos. Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalhava como guarda municipal, tem a questão das rondas escolares, né? Acho que uma outra questão também é que era muito comum nas áreas de UPP, também antes disso em algumas localidades, né? Eu fico pensando como é que não ficaria essa questão do porte de armas, né? Do porte de armas, considerando trabalhos um pouco mais específicos como esse da ronda escolar. Embora eu tenha informações de que em muitos lugares a ronda escolar é simplesmente uma assinatura que a diretora dá, né? O guarda municipal chega na escola, a diretora assina e manda de volta o guarda municipal para outro lugar. Então, a ronda escolar é meio que ficcional, vamos dizer assim, mais de qualquer outra coisa. Mas sempre é uma oportunidade de fazer um trabalho legal. E aí, como tudo, né, do serviço público, acaba sendo, né, muito mais funciona pela pessoalidade do que pela institucionalidade. E aí, por exemplo, eu tinha colegas, né, da Ronda que eles se orgulhavam de ir buscar o aluno na casa dele quando ele não ia na escola, né, lá em Campo Grande. Então, assim, tem lugares que isso funciona, isso realmente dá para fazer um trabalho espetacular. Aí eu não sei como é que seria com a arma, realmente é uma coisa a se pensar mesmo. Eu, pensando no que o Eduardo estava falando, eu trabalhei durante 6 anos numa mesma unidade e eu nunca vi um guarda municipal. Eu sou professora há 40 horas, então eu estava todos os dias na unidade e eu nunca vi um guarda municipal. Então, assim, é inviável, né, em muitos casos, esse trabalho de ronda escolar. Então, a questão das armas acaba, infelizmente, não fazendo diferença. Bom, a gente tem uns 5 minutinhos ainda. Não sei se tem mais alguma questão aqui no chat. Senão eu queria colocar também, se alguém quiser comentar, já que vocês estão falando também de outras ações, né, iniciativas. O que vocês acham também dessas ações que são propostas toda vez, por exemplo, que um estudante é atingido por uma bala perdida, né? Já tivemos vários casos na cidade. A Bruna, que participaria, é uma dessas mães que perdeu seu filho na Maré a caminho da escola. Enfim, que felizmente não pôde estar aqui. Por exemplo, de blindar as escolas ou de botar agentes de segurança dentro das escolas. Quem deve comentar um pouquinho também o que vocês acham sobre isso. Posso falar? Quer falar? Começa, Marcelo, por favor. Então, o que acontece? Blindar as escolas, a gente volta para a ideia do gradeamento, né? A gente continua cerceando o aluno do seu espaço. Então, isso não funciona, porque isso polui ainda mais o ambiente escolar. O que precisa ser feito são operações de inteligência. A polícia tem capacidade de operar de maneira inteligente quando ela quer. O problema é que a política de extermínio ela é generalizada. Então, é difícil você ver planejamento dentro da polícia, planejamento. E outra coisa também, que a gente está cansado de saber. O único aluno que é baleado em confrontos é só o aluno da rede municipal. Né? Fazendo levantamento de... Você não acha outro aluno no Rio de Janeiro de outra rede sendo baleado. Né? Eu passei esses dias pesquisando sobre isso e você não vê isso. Então, esses protocolos que poderiam ser feitos
para as escolas, primeiro tinha que se pensar num pensamento geral, né? Mas como isso acontece com o pobre, você vê o descaso e o abandono. É essa a sensação que eu tenho. Bem, deixa eu contar. Essa história da blindagem das escolas aconteceu por conta da maré também, né? Na Construíram verdade, aquelas por causa da escolas. menina no complexo do Acari. Foi no Acari primeiro. Você está falando da Maria Eduarda. Isso. Aí que ele Sim. começa a ideia. Teve a questão da Maria Eduarda que deu o estopim e que gerou essa colocação do prefeito, se não me engano, para televisão e tal. Mas isso já vinha sendo discutido também por conta da maré. Porque tem os ADIs, escolas muito novas, né, todas construídas muito bonitas, né, mas construídas com estruturas não de alvenaria, mas, por exemplo, de drywall, aquele gesso acartonado, né, com paredes muito finas, né, com estrutura muito vulnerável justamente aos tiroteios e às balas. Né? Então, alguns diretores procuraram, né, o governo municipal, o secretário, para pedir alguma providência nesse sentido. Né? Eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez que uma diretora dizia que deram uma escola da Finlândia, se não me engano, no Afeganistão. Né? Porque a escola, de fato, era belíssima, tinha uma configuração arquitetônica muito interessante, mas os materiais utilizados na construção eram frágeis, no sentido de que não suportariam um tiroteio. Né? Enfim, de fato, a blindagem na escola está longe de ser uma forma de resolver o problema. Concordo com o Marcelo, né? Se você anda aí pela rede, você tem escolas que são escolas blindadas, escolas com milhares de câmeras, escolas com alto-falantes nos corredores para que a diretora possa controlar os corredores. Escolas que parecem prisões. Né? Tinha uma ali perto de Benfica, perto da casa de custódia, inclusive, que você não sabia se você estava na casa de custódia, de fato, ou na escola. Né? Tipo, tantas grades e tantas fortificações. Né? Eu acho que é uma tentativa que ocorreu em algum momento, né, de dar alguma proteção nesses territórios assim mais perigosos para a escola. Agora, tem experiências, mais uma vez, eu vou com o Marcos falou sobre o personalismo, né, muito mais do que o institucionalismo. Eu acho que tem experiências em escolas preservadas, né, tipo experiências onde contatos de diretores e professores com a comunidade e com o entorno protegem a escola, né? Inclusive com acordos, né? Onde o próprio movimento não deixa, né, que as escolas sejam alvo. Né? A questão e a maior dificuldade talvez seja a polícia, né? Porque muitas vezes, o Marcelo falou sobre coordenação. Às vezes não tem coordenação de fato e às vezes a coordenação nem sabe que os policiais estão fazendo operação em certos lugares, né? Dada a autonomia que existe nas forças policiais para circular e para fazer algum tipo de trabalho. Né? Essa coisa de planejamento funciona quando você tem formalmente uma operação. Né? Quando você cruza com um X9 encapuzado indo pegar arrego dentro da... Tipo, não tem mais... eu acho que a solução, nesse caso, né, passa por algum tipo de pacto, né, e aí é um pacto entre instituições também, né, que proteja a escola. Né. Não pode ter operação policial de manhã cedo ou na hora que as crianças saem da escola. Né. Não pode, simplesmente não dá. Né. Então, eu acho que é o tipo de coisa que deve ser pactuado, né, com a Secretaria de Segurança, que agora não existe mais, entre governos. Seria o caso do prefeito bater na porta do secretário de Segurança e falar assim, pô, mas as escolas, as crianças estão morrendo. E aí, como é que eles fazem? Eu acho que é o tipo de... Muito mais do que uma política protocolar, eu acho que falta um pouco aí de prioridade, mais uma vez, né? Para evitar que as crianças morram na porta ou no caminho da escola. Só reforçando o que você acabou de falar, Eduardo, aqui na Vila Cruzeiro é um fato muito interessante, tá? O tiroteio ele tem hora,
Ou ele acontece de manhã, ou ele acontece na hora do almoço, ele acontece na saída da tarde. É sempre dentro nesses momentos específicos. Uma diferença foi uma vez que eu estava aplicando uma prova, né? Estava aplicando a prova para as crianças do 9º ano e a prova acabou por causa do tiro. Era muito tiro e muita bomba, praticamente no último tempo de aula. Então, deixei para fazer a prova no último tempo de aula e não teve prova. Por quê? Porque o tiro sempre ocorre, parece que tem horário específico, né, para isso ocorrer, né? Ele ocorre manhã, ou na hora do almoço, ou na hora da tarde. Então, é muito complicado mesmo, né? Porque às vezes quem se preocupa com o morador, com a escola e com os estudantes é o traficante, não é a polícia. Né? Eu já ouvi o cúmulo, né, em alguns relatos assim muito a boca pequena, tipo, de situações onde os policiais realmente marcam na hora de maior trânsito. Por quê? Porque sabem que é mais seguro para eles. Porque o movimento não vai dar tiro no meio do pessoal na hora do... Então são meandros assim, né? São situações muito pontuais, mas que acontecem. E geram lógicas que atuam justamente no contrário, né? Enquanto você pensa em proteger e servir, em segurar a vida, em garantir o direito, são lógicas que te levam para um outro caminho, né, de cerceamento, de mais violação. E sem falar também, né, para a gente não esquecer que sempre que a gente ouve falar de blindar, a gente sabe que isso é um serviço que custa dinheiro e deve ter alguém querendo ganhar muito nesses contratos aí para blindar as escolas. Bom, não sei se alguém quer dar uma última palavrinha, que a gente já está chegando no nosso teto, né, compensando aí um pequeno atraso. Sim ou não? Bom, foi bom, pelo menos nós tivemos tempo de fazer uma roda de conversa, participação também aí do público que está assistindo. Eu queria novamente agradecer a presença de todos vocês, os que estão participando como ouvintes, né, e principalmente os que aceitaram o convite de vir colocar um pouco suas ideias, as suas experiências, suas reflexões sobre esse tema tão sensível, tão importante, tão urgente, né, quando a gente pensa na escola pública municipal, né, do Rio de Janeiro em particular, e sobretudo nessas áreas de favelas ou periferias, né? Então, mais uma vez, agradecer a todos e gostaria de convidar também, né, todos para participarem da próxima mesa, que será realizada no dia 23 de outubro, né, que vai ser uma mesa bastante particular nesse contexto aí também pré-eleitoral, né, que vai contar com a participação de representantes, né, responsáveis pela elaboração do programa de educação das 5 principais candidaturas à prefeitura do município do Rio de Janeiro, segundo os resultados das pesquisas, né? Então, acho que vai ser também um debate fundamental, extremamente, né, importante para a gente pensar, inclusive, essa dimensão, né, que a gente abordou aqui hoje, né, de como que as políticas educacionais do município não podem, né, estar desvinculadas ou dissociadas, né, das políticas de segurança pública, né, e dessa também, né, interlocução, né, e dessa gestão compartilhada desse problema que afeta diretamente as escolas entre município e estado, por exemplo, né? Então, eu queria só realmente finalizar com esse agradecimento, né, e reforçar uma fala aí que o Marcos falou, né, de que a pandemia ela é uma oportunidade também para a gente pensar diferente, né? No momento pré-eleitoral, acho que mais ainda. Então, eu acho que é um momento extremamente importante da gente fazer essas reflexões, e a ideia desse ciclo foi um pouco contribuir modestamente também para esse debate. E ao final desse ciclo, dessa quarta mesa, a gente vai produzir um documento público que a gente pretende difundir o máximo possível, né, trazendo um pouco essas contribuições que foram colocadas nesse ciclo, enfim, para o debate. A gente pensar, então, uma educação pública, né, diferente, numa cidade do Rio de Janeiro diferente. Ok? Muito obrigada a todos. E até a próxima, então.